Olá, bom dia, terça-feira, 24 de setembro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos. Seu podcast, você já sabe, só com notícias internacionais. Olha, antes de começar, a gente agradece a vocês que já deram mais de 1,5 milhão de plays nos nossos episódios. Isso mesmo, 1,5 milhão de plays nos nossos episódios. E a gente agradece também a cada um de vocês que nos apoiaram na fase anterior do prêmio dos melhores podcasts do Brasil. Alcançamos o segundo lugar e agora precisamos muito de vocês na fase final. Votem no nosso podcast no site prêmiompb.com.br, prêmiompb.com.br, categoria Assuntos Diversos. Muito obrigado! Começamos com notícias do Oriente Médio, onde Israel agora está em conflito em duas frentes. Na faixa de Gaza, contra o Hamas, e no Líbano, contra o Hezbollah. Os israelenses lançaram ataques durante as últimas 24 horas que mataram cerca de 500 pessoas, dentre elas 35 crianças. Israel diz que visou mais de 1.600 alvos do Hezbollah, nesse que foi o maior ataque desde 2006. E o exército de Israel diz que vai continuar a ofensiva. Dezenas de alvos já foram atingidos durante a última noite. Resultado, milhares de civis estão deixando suas casas, principalmente no sul do Líbano, onde se concentram a maioria dos ataques e a região mais próxima da fronteira com Israel. Em resposta a esses ataques, a França pediu uma reunião de emergência para discutir a situação no Líbano. Já os Estados Unidos vão enviar mais tropas ao Oriente Médio para proteger os americanos que estão na região, segundo o Pentágono. E olha, a gente lembra o contexto desse conflito. Israel está em guerra na faixa de Gaza há quase um ano contra o Hamas, que é um grupo extremista apoiado pelo Hezbollah, outro grupo extremista baseado no Líbano. O Hezbollah, de maioria xiita, é apoiado financeiramente pelo Irã, um dos grandes inimigos de Israel na região. Desde o início da guerra na faixa de Gaza, o Hezbollah tem lançado ataques contra Israel em solidariedade aos palestinos e ao Hamas, e reivindicando o fim do conflito. Agora, Israel escalou a tensão, desde a semana passada, com os ataques em aparelhos eletrônicos e as explosões em diversas regiões do território libanês. O objetivo aqui é empurrar o Hezbollah para longe da fronteira entre o Líbano e Israel e enfraquecer o apoio do Hezbollah ao Hamas. Por enquanto, o Hezbollah não tem recuado, e a questão é saber até onde irá Israel. E olha, os aeroportos do Líbano estão abertos apesar do cancelamento de voos de várias companhias aéreas da Europa. O governo do Brasil, que condenou esses ataques, estuda a possibilidade de resgatar os brasileiros que estão na região. Até o momento, o Itamaraty recomenda que os brasileiros deixem a região o quanto antes. E é nesse contexto de tensão que começa hoje a anual Assembleia Geral da ONU. O Brasil, como manda o protocolo, abre a reunião com o discurso do presidente Lula, que vai se voltar para os desafios climáticos e a reforma de instituições como a ONU e o FMI. Além disso, o discurso do presidente americano Joe Biden também é aguardado com expectativa, já que ele está sob pressão para apoiar ataques de longo alcance da Ucrânia contra a Rússia e também para intermediar o fim do conflito no Oriente Médio. Nos Estados Unidos, as pesquisas eleitorais apontam que Donald Trump avança e se distancia de Kamala Harris nos estados pêndulos, que podem decidir a eleição presidencial. Segundo uma pesquisa do The New York Times, Trump lidera no Arizona, na Geórgia e na Carolina do Norte. E caso ganhe nesses estados, estaria perto da vitória em novembro, nessa que pode ser a eleição mais apertada na história do país. E olha, o Observatório Europeu do Clima, Copérnicos, afirma que os incêndios florestais na Amazônia e no Pantanal fizeram o Brasil bater recorde na emissão de gás carbônico na atmosfera. Ou seja, o nível de poluição é o maior nos últimos 22 anos, ou quando começaram essas análises pelo Copérnicos. Os mais de 59 mil focos de incêndios no Brasil em setembro já bateram o recorde também do mês de setembro de 2023. A maioria deles de origem criminosa, mas também alimentados pela seca. Pesquisadores apontam que o aquecimento global aumentou em 40% a intensidade dos incêndios florestais no Brasil. E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhem o nosso podcast com amigos e famílias, nos grupos de mensagens, nas redes sociais, nos deem 5 estrelinhas e não esqueçam de votar no nosso podcast no site Melhores Podcasts do Brasil. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais.